projeto fomentado pela Universidade Federal de Uberlândia, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Diretoria de Cultura, Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé e o curso Memórias de Quilombo. Nesse vídeo a gente traz essa questão da memória, né, através do viés da historiografia e como foi que essas mudanças elas colocaram a memória em destaque. O meu avô era filho, ele contava que ele era filho de escrava. Ele nunca tinha sido escravo. Dona Marcelina Vaqueiro, de 98 anos, é a mais velha do quilombo do Ibicuí. Ela nos conta como era a vida no campo e relembra as histórias da família descendente de escravos. Nessa época que eu me criei, a gente trabalhava sem escolher serviço. Olha, eu plantava, pegava no arado, eu unia boi, eu ia para o mato, carregava lenha com em carreta. Quilombola era a raça da minha família, que o meu pai era dos escravos, era filho de escravo. Dona Marcelina e as famílias do quilombo do Ibicuí são exemplo da capacidade de sustentabilidade das comunidades tradicionais, que preservam sua história, espaço e tradição. Nessa imagem, né, a gente traz quão ricas são essas falas, né, essas memórias dos mais velhos dentro da comunidade, que trazem essas memórias dos cativos, né? Nesse processo, né, já que a gente está falando sobre as lutas abolicionistas, né, a gente traz um pouquinho sobre as lutas contemporâneas, né? Então, nessa imagem, a gente traz a Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, que é uma organização política de luta pelos direitos territoriais quilombolas no Rio Grande do Sul. Durante o processo de escravização, né, essas tentativas de resistir, onde mulheres faziam abortos, né, para que os filhos não fossem escravizados também, os atos suicidas dos escravizados que não aguentavam mais ou queriam desistir, né, desse processo do ser indivíduo escravizado, das revoltas, né, como elas aconteciam, da fuga para os quilombos. Então, a gente vai ver um pouquinho disso nesse vídeo. No período da escravidão, os escravos procuravam reagir de diversas maneiras para não serem escravizados. Algumas mulheres, por exemplo, provocavam abortos para evitar ter um filho também escravo. Outros escravizados cometiam suicídios, enforcando-se ou envenenando-se. As fugas também eram constantes, para dificultar a captura e garantir a subsistência. Formavam comunidades com uma organização social própria, que eram chamados de quilombos. Os escravos criaram outras estratégias de resistência à escravidão. Alguns se rebelavam e agiam com violência contra seus senhores e feitores. Reduziam ou paralisavam suas atividades, sabotavam a produção, quebrando ferramentas ou até mesmo incendiando plantações. Na produção de açúcar, por exemplo, a sabotagem dos escravos era constante. Fagulhas lançadas nos canaviais provocavam incêndios que arruinavam a safra ou comprometiam a produção. Trago essa imagem de uma moradia de ex-escravizados, né? Então, para a gente perceber as condições de habitação, uma casa que praticamente não dá para eles ficarem em pé, né? Dentro dela, né? Muito baixas, com a estrutura já com diversos problemas, né? E acredito que com problemas desde o momento da sua construção. E com relação a essa questão da historiografia, valorização da memória negra no Brasil, né? 3%, né, dos africanos escravizados enviados para a América, do quantitativo trazido dos africanos para as Américas, somente 0,5% foram levados para os Estados Unidos. Aqui a gente tem imagem de peças de grilhões, né, que estão expostos em museus. Como houve, né, no Brasil, nosso processo de apartheid, né, ele é um processo
que é muito invisibilizado também, que tem muita mística, até por conta dessa questão do quantitativo de africanos que foram trazidos para cá. Foi uma forma de não se ter novos embates, né? Porque a população de escravizados que estavam aqui no Brasil ela era absurdamente maior do que a população dos colonizadores. Então, se houvesse uma grande revolta generalizada desses escravizados, eles poderiam se estruturar de uma forma com que eles poderiam vencer, eu não sei se esse é o termo correto, os colonizadores, né? Nessa imagem da Frente Quilombola, traz esse resgate da memória dos quilombos urbanos em Porto Alegre, né? A gente tem um momento onde a gente consegue perceber 3 gerações presentes numa mesma imagem, produzindo uma mesma atividade. A colheita, né, através dos idosos, né, dos mais velhos, como essa produção ela é feita de uma forma arraigada, né, nesse processo de saberes tradicionais das comunidades rurais. A gente traz as imagens com relação a essa luta, né, contemporânea. Então, a gente tem a marcha Zumbi da Andara Independente, que acontece em Porto Alegre, com a presença da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul e de quilombos urbanos. Muito obrigada por assistir ao nosso corte. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho do canal.